Bom dia, rapaziada! Vamos falar um pouquinho nessa videoaula sobre taxas equivalentes. Então vamos brincar um pouquinho de juros. Nessa questão aqui que a rapaziada teve dificuldade aí na sala de aula, tem o seguinte informação. Dada a taxa de 8% em 45 dias, então vamos marcar aqui, uma taxa de 8% num período de 45 dias, então 8% num período de 45 dias. Eu quero calcular a taxa equivalente para um período de 72 dias. Qual a taxa equivalente para um período de 72 dias? Achou que era fácil desse jeito? Achou que bastava você fazer uma regrinha de 3 aqui e seus problemas estariam todos resolvidos? Mas cuidado! Esse tipo de regra de 3 eu só poderia fazer se a nossa amiga aqui, o nosso amigo, fosse um regime de juros simples. Quando eu trabalho no regime de juros compostos, como que eu calculo taxa equivalente? Então, deve lembrar primeiro que no sistema de juros compostos, eu tenho que os juros é o valor no futuro é igual ao meu valor no presente vezes 1 mais i elevado a n. Agora, ó, aguarda um minutinho aí, que eu quero só fazer uma revisão antes de explicar isso para vocês. Fizemos muito exercício na sala de aula que dava o seguinte. Eu vou numa financiadora, numa instituição, e eu chego lá e sei que a taxa de juros que eu vou pagar no ano é de 20%. 20% ao ano. E eu quero determinar qual é a taxa equivalente ao dia. O que a gente estava fazendo em sala de aula? Eu estou trabalhando com dois períodos, o ano e o dia. E lembra que eu escrevi assim para vocês, ó, o valor no futuro que eu obtenho em um ano é igual ao valor no futuro que eu vou obter em 365 dias. Mas por quê? Porque um ano é a mesma coisa que 365 dias. Se eu estivesse fazendo uma comparação ao mês, o que eu colocaria? Que um ano é igual a 12 meses. E daí eu abri a fórmula como vocês já estão acostumados. Porém, nessa nossa atividade, a comparação é: eu tenho um período que equivale a 45 dias. E nesse período de 45 dias está sendo cobrada uma taxa de 8% no período. Então, como que fica isso? O meu valor no futuro, que eu vou obter em um período, tem que ser igual ao meu valor no futuro, que eu obtenho nesse intervalo de período que é 45 dias. Fácil, hein? Agora vou abrir essa fórmula aqui com vocês. Quando eu falo valor no futuro, eu tenho que valor no futuro é o valor no presente vezes 1 mais i elevado a n, que é igual o valor no presente vezes 1 mais i elevado a n. Repara que aqui eu tenho período, então é a taxa do período. Aqui eu tenho dias, então eu tenho a minha taxa do dia. O meu período aqui é 1 e o meu período aqui é 45 dias. Cancela esse valor no presente com esse valor no presente e vai sobrar para mim 1 mais. A taxa no período eu sei que é 8%. 8% é 0,08 elevado a 1. É igual 1 mais a taxa no dia elevado a 45. Soma 1 mais 0,08, 1,08. 1 mais a taxa no dia elevado a 45. Repara aqui, meu amiguinho, ó, que tudo isso está elevado a 45. Quem é potência vira raiz. Então vai ficar 1,08 elevado a 45 é igual a 1 mais id. O que eu vou fazer é descobrir o valor da taxa ao dia. Vou deixar isso aqui sozinho. Então vai ficar
Raiz de 1,08, quem é positivo passa para cá negativo. E aí, professor, como que eu faço isso na calculadora? Bem simples. Isso daqui eu posso escrever como 1,08 elevado a 1 sobre 45. Faz isso na calculadora. Menos 1. Na minha calculadora, isso daqui deu. Eu peguei o resultado que eu digitei no visor e multipliquei por 100. Deu 0,1711% ao dia. Mas, professor, eu não consegui entender esse resultado que eu encontrei aqui. Então, vamos lá. Primeiro, olha comigo. No período de 45 dias, foi cobrada uma taxa de 8%. No período. Significa que, 45 dias, no primeiro dia estava sendo cobrada uma taxa de 0,1711%. No segundo dia, cobrou uma taxa de 0,1711%. Em cada um dos dias, estava sendo cobrada uma taxa desse valor. Mas sempre em cima do novo montante, tá? Agora, a pergunta é: se foi cobrada uma taxa de 8% no período de 45 dias, em 72 dias essa taxa está sendo quanto? Com certeza essa taxa está sendo maior que 8%, porque o meu período é maior. E agora, como que eu faço isso? Fazendo da mesma forma que o exercício anterior. Lembra? Como que eu brinco com taxas equivalentes no sistema de juros compostos? Eu sei que o meu valor no futuro em um período, que eu vou chamar de período, tem que ser igual ao meu valor no futuro naquele período que eu determinei. Se meu período fosse um ano, aqui eu teria 365 dias. Pois agora o meu período é 72 dias. Abre a fórmula desse lado. Eu tenho valor no presente vezes 1 mais a taxa no período elevado ao tempo. O tempo é um período, por isso que eu coloco 1. O meu valor no futuro é o meu valor no presente vezes 1 mais a taxa, que agora está em um tempo, que a gente considera como dia, elevada ao período que é 72. Então, agora, um período equivale a 72 dias. Cancelando o valor presente dos dois lados da igualdade, sobra 1 mais a taxa no período de 72 dias, eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Lê comigo a pergunta. Calcule a taxa equivalente para 72 dias. Então, nesse período de 72 dias, eu não tenho a taxa. Então, é o que eu vou descobrir. Tudo isso elevado a 1 é ele mesmo. 1 mais, agora, a taxa ao dia. Repara comigo, a taxa ao dia eu encontrei. Eu sei que é 0,1711. Se eu divido isso por 100, vai ficar 0,001711 elevado a 72. Então, vai ficar 1 mais a taxa no período é igual a 1,001711 elevado a 72. O que eu quero descobrir é isso daqui. Eu vou isolar, vai ficar 1,001711 elevado a 72. Aqui eu tenho mais 1, eu passo para lá como menos 1. Então, vai ficar na calculadora, isso vai dar um resultado. Eu vou pegar direto e vou multiplicar isso por 100 para obter o resultado em porcentagem. E repara que eu vou encontrar aí 13,10% agora ao período. Conclusão? Eu sei que foi cobrada uma taxa de 8% em um período de 45 dias. E essa taxa foi de 13,10 se eu deixo o meu dinheiro estando aplicado num período de 72 dias. Então não esqueçam disso, pessoal. Toda vez que aparecer essa palavrinha, regime de juros compostos, eu preciso fazer uma comparação entre quanto meu dinheiro vai ter no futuro, de forma que essas datas sejam datas equivalentes, tá? Aquele abraço para vocês e bom estudo.